A gente tem que voltar para domingo, professor, porque não tem como a gente não falar a respeito, né, deste momento que Adriano Diogo hoje, ele ficou até as 10h15 torcendo que você entrasse. Eu falei que você queria cruzar com ele aqui, mas ele teve que sair. Ele deixou um beijo para você, agradeceu a sensibilidade, mas eu até comentei ontem, né, que ele iria se emocionar e não foi diferente. Se emocionou muito aqui hoje, foi as lágrimas umas 3 vezes. O Adriano é muito emotivo, né? E esse momento toca ele de um lugar, né? Porque, afinal de contas, como eu digo, o Adriano faz 3 aniversários por ano, né? O cara nasceu, depois sobreviveu ao Ustra e sobreviveu ao Fleury, né? O cara passar por esses caras é nascer de novo, é uma outra marca na nascença, né? No alfa do cara. Bom, ele dedicou a vida de lá para cá a isso, né? Ao reconhecimento da situação dos violados pela ditadura, do registro de condenação e de também reconhecimento dos violadores, e ele jogou, né, hoje uma definição para gente que até um pessoal da Timeline discordou e tal, e eu concordo com ele. Ele disse que o filme ele é responsável por mudar a história recente do Brasil, né? E por que eu concordo? Porque a gente só tem um registro de morte oficial do Rubens Paiva a partir do filme. A gente só tem parlamentares discutindo substituir o nome de ruas, avenidas e qualquer tipo de homenagem a torturadores por conta do filme. A gente só tem o Ministério dos Direitos Humanos dando um saculejo para trazer outros atestados de óbitos e reconhecimento de vítimas de ditadura porque o filme provoca isso. A gente só tem talvez a consciência de um grupo da sociedade, né, que talvez seja aquele grupo de massa cinzenta que não é nem o extremista, mas não está nem conscientizado sobre a importância da democracia, mas que reflita sobre os atentados de Bolsonaro e sua turma a partir do filme. Então, entre outros aspectos, eu acho que sim, o filme mexe com a nossa contemporaneidade e a nossa historicidade com relação à ditadura. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre os elementos que isso traz para a cultural brasileiro a respeito desse episódio, para além da narrativa do prêmio, né? Porque o Oscar é importante, ponto. O filme é mais importante que o Oscar, Lenira. Com certeza, o filme é muito mais importante que o Oscar. Eu penso que a gente tem alguns elementos que são fundamentais, né? Eu me chamo Helenira. Helenira é o nome de uma mulher que foi assassinada no Araguaia em 29 de setembro de 72. E ela foi assassinada e também é uma das pessoas, a família dela nunca pôde velar o corpo da Helenira, nunca soube exatamente o que aconteceu. Pôde agora, por exemplo, ter o atestado de óbito alterado também para, né, constatar que Helenira Rezende foi vítima da violência de Estado provocada por esses golpistas. Eu penso que tem alguns elementos, né? De fato, algumas coisas dessas que você falou já existiam antes. Por exemplo, gente tentando mudar nome de rua de torturador, de ditador. Isso existe já há algum tempo. Eu, por exemplo, passei um mês vereadora e propus a gente retirar a estátua do Dias Velho, que é um bandeirante, o equivalente a um bandeirante. E esse bandeirante assassino, portanto, de indígenas, escravocrata, que é considerado fundador de Florianópolis. Na verdade, ele chega numa vila que já existia e tem uma estátua e tem um viaduto né, que tem o nome dele, e a gente propôs retirar a estátua de lá, botar no museu, explicar por que ele não pode ser homenageado nem considerado fundador da cidade e trocar o nome para o nome da primeira engenheira civil do estado de Santa Catarina, uma mulher. Mas esse movimento, qual é a diferença que o filme faz, né? O que transforma no antes e depois do filme? É que fica muito mais fácil de aprovar depois, né? Quando você constata. E tem um elemento que é importante, que é o seguinte: eu mesma, né? Eu já vi muitos filmes sobre a ditadura, porque eu tenho uma família que foi atingida também. E aí, quando a gente vê os filmes, em geral, eles focam na brutalidade. Só que ao fazer isso, eles estão fazendo uma denúncia fundamental, e são filmes muito bons, mas, em algum momento, ele cria uma dificuldade de um fenômeno que é fundamental para as pessoas se comoverem, que é o fenômeno da identificação, né? As pessoas não se identificam, porque elas não viam os seus filhos em panfletagens ou muito menos em ações armadas. Então, elas acham que isso é um problema dos outros.
Quando o Walter Salles vai contar essa história do ponto de vista de uma, entre muitas aspas, família normal, uma família comum, porque entre muitas aspas, porque ela não tem nada de comum, eles são ricos, né? Ele tinha sido deputado, ele é branco, é uma família que tem toda uma estrutura, uma capacidade. Mas a questão é, as pessoas, o ponto de vista que o Walter Salles faz é o ponto de vista de uma família que se reúne ao domingo, que come soufflé, que vai à praia, que faz churrasco com os vizinhos. Então, assim, ele cria uma forma das pessoas se enxergarem naquela família. O que, obviamente, aí a gente também precisa, né? O nosso pacto narcísico da branquitude precisa entender que quando as famílias das pessoas negras não se identificam, é porque a família deles não funciona desse jeito, né? Primeiro, não tem pai mesmo. Olha só que lindo, né? Nós estamos falando de famílias inteiras, né? De comunidades inteiras onde não existe pai. Para quem é fã do Todo Mundo Odeia o Chris, num dos primeiros episódios ele fala assim: aqui no nosso bairro só tem 4 pais. O fulano, ciclano, beltrano e o meu pai. O fulano faz isso, o ciclano... As outras famílias não têm pai. Então, nas famílias das pessoas negras, claro que eles têm menos identificação com o filme, porque não ter pai não é uma novidade que acontece porque tem uma intervenção de Estado. É a regra, porque todo dia tem intervenção do Estado. Então, mas de qualquer maneira, a gente cria um fenômeno internacional de identificação de como uma ditadura brutal como a brasileira pode pegar uma família, entre muitas aspas de novo, comum, e atingi-la de maneira brutal. E aí as pessoas falam, não, isso eu não quero. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante porque você cria um fenômeno de rejeição à ditadura num momento em um Brasil e fora do Brasil, e aí o reconhecimento fora, eu tô agoniado que esse óculos está torto e eu fico formando. O reconhecimento fora dá um reconhecimento dentro, porque é um círculo virtuoso de eu vi aqui e vi que ganhou um prêmio lá, então quem não tinha visto antes aqui passa a ver porque ganhou o prêmio lá, e daí quando vai concorrer ao Oscar vai ver, então muito mais gente vai tendo contato. Cria um fenômeno plural que rompe bolhas, para usar uma expressão da atualidade, e que consegue fazer pessoas que são fora dessas organizações de esquerda rejeitarem, primeiro, terem contato com um aspecto da ditadura que a maior parte delas nunca teve, porque nas aulas de história, os poucos e poucas professoras e professores que falam disso, em geral, não falam desse ponto de vista, né? Falam de outros pontos de vista. Então, fura bolhas e consegue ganhar. E aí eu sou defensora de uma categoria da dialética, materialismo histórico dialético, chamado que quantidade, que é as categorias da dialética são sempre em duplas, né? Que é quantidade e qualidade. E aí o Engels vai dizer, né? Mudanças na quantidade em determinado momento podem se tornar mudanças na qualidade e vice-versa. Então, nesse caso, a quantidade criou um fenômeno em que mudou uma qualidade internamente na leitura sobre o que se faz da ditadura, num momento em que a gente em que a gente vivia um trabalho financiado, objetivo, organizado por determinada parte da burguesia brasileira para reescrever a história dessa ditadura militar, né? Dessa ditadura empresarial militar. Eu não gosto quando chamam de civil militar, porque ela não era civil, ela era empresarial. Grandes empresas nacionais e multinacionais financiaram e colaboraram e atuaram junto, inclusive, com processos de tortura. A gente tem registro, por exemplo, de operários que foram torturados dentro das empresas e que foram depois denunciados, levados e assassinados pela ditadura porque eram líderes operários. Então, a gente está falando de uma contranarrativa que, por conta da quantidade, conseguiu gerar uma nova qualidade, que é retomar um sentimento que a gente tinha, né, no meio da década de 80, final da década de 70, de rejeição à ditadura empresarial militar brasileira. E isso é um fenômeno importantíssimo, porque a gente tinha um financiamento do Brasil Paralelo, da Revista Oeste, do próprio bolsonarismo, de direcionar uma compreensão
de um saudosismo sobre um passado que nunca existiu, de uma vida boa que houvesse, que não havia, porque havia muita fome, muita corrupção. A maior inflação foi gerada pela ditadura empresarial militar. Então eles criaram uma visão idílica de que havia uma ditadura legal, onde viver era bom. Só quem era marginal. Que bom. Vocês estão ouvindo essa? Eu estou sem fones, então estamos pegando aqui todo um vizinho que resolveu trabalhar com uma furadeira, sei lá. Faz parte. Basicamente, então a gente tem um processo de reversão de uma tendência, de uma narrativa que estava ganhando uma quantidade muito grande de seguidores, de que a ditadura era um período de ordem, era um período onde todo mundo comia, onde não tinha bandalha, onde nananá, para a narrativa da verdade histórica, né, de que era um momento em que atingia a vida, inclusive, de pessoas comuns. Então, eu acho isso muito importante, é bastante significativo. Estar no Oscar e ganhar o Oscar é importantíssimo. Agora, eu queria dizer, ele não ganhou o Oscar por conta de ser um filme ótimo, ainda que seja um filme ótimo. Ele ganhou o Oscar porque ele é produzido e financiado por um bilionário muito bem articulado internacionalmente. E que bom que esse bilionário está usando o dinheiro dele para isso. Né? Mas a gente não pode esquecer esse elemento, porque senão a gente também pode dar a impressão para as pessoas de que não há filmografia a respeito desse assunto, de que não houve outros artistas, outros diretores, outras produções tentando falar e contar essa história para fazer essa contranarrativa. Houve muitos. E a escolha do Walter Salles também não é uma escolha qualquer. Ele escolheu contar a vida dessa família por dentro, porque ele frequentava essa casa como criança. Eram amigos dele. De novo, eu não estou tirando a importância artística, estética, histórica que esse filme ganhou. Mas a gente tem que tomar um cuidado para não ser ingênuo, porque senão a gente desvaloriza um trabalho que foi feito por muitos artistas brasileiros que tentaram contar essa história e que nunca ganharam essa repercussão. Não foi por escolha, nem por falta de qualidade, nem por nada disso. Foi porque eles não tinham a condição objetiva que o Walter Salles tem. E, de novo, ele é um bilionário. Eu tenho para ele várias das críticas que eu tenho para qualquer bilionário. Mas, nesse caso, que bom que ele está usando, assim como ele usa, né, o Itaú Cultural, o Instituto Moreira Salles, que tem. Se você mora em São Paulo e nunca foi no Instituto Moreira Salles, vá. Porque, em geral, eles têm exposições maravilhosas, mas é cheio de contradições. Eu, por exemplo, uma vez que eu fui no Instituto Moreira Salles, tinha uma exposição sobre os indígenas. E, bom, quem enriqueceu e ficou bilionário com uma mineradora, né, não fez exatamente um carinho nos indígenas. Então, esse é o nível da contradição objetiva. E que a gente não pode esquecer, sem tirar o mérito, sem deixar de perceber o quanto é fundamental, porque a minha família, quando foi atingida, de alguma maneira ela se parecia com a família do Rubens Paiva, né? Não no dinheiro, porque a gente nunca teve tanto dinheiro quanto eles, mas era uma família de classe média, né? Que morava na zona sul do Rio de Janeiro, que tinha também, meu avô era uma pessoa super boa praça, que tal, não morreu, não foi assassinado, mas foi preso, foi sequestrado. Ficou incomunicável, foi expulso do exército, a família passou dificuldades financeiras, depois meu pai entrou na clandestinidade. Então tem um monte de coisa, todo mundo foi atingido, né? Eu tenho familiares, inclusive, que foram torturados, então, de uma maneira até mais brutal, né? Quer dizer, não tem mais brutal do que ser morto, né? Mas tem familiares que foram torturados durante um período longo. Então, a gente acha fundamental que alguém tenha conseguido fazer essa contranarrativa e fazer o Brasil reconhecer a sua história objetiva. Essa é a história verdadeira, né? É uma parte dela, mas é uma parte importante, que é a ditadura empresarial militar brasileira. Não era uma ditadura branda, ela matou muita gente, ela torturou muito mais gente do que está notificado, inclusive. Ela assassinou milhares de indígenas, ela assassinou milhares de crianças ao esconder a epidemia de meningite que a gente teve. Ela assassinou milhares de pessoas que estão ali na Vala de Perus, por exemplo. E
ela desestruturou culturalmente, ela foi brutal contra o setor cultural, ela foi brutal contra a indústria brasileira, ela levou o povo para a fome de uma maneira absolutamente brutal. Então tem uma série de coisas que a gente precisa reconhecer e o filme é muito bom nisso, e o fato de ter ganho o Oscar ajuda a ter repercussão, apesar de que a repercussão do Oscar tem caído, né? O número de pessoas que assiste esse ano provavelmente vai aumentar por conta da mobilização dos brasileiros, Aí teve mas tem torcida caído ao longo organizada, dos anos. né? Tem torcida organizada. Tem aquela do Vinícius Lemos no Twitter que viralizou, Lenira, que diz assim, né? O Brasil inteiro deve ao Walter Salles, metade pelo cinema, metade deve ao Itaú. É mais ou menos essa, assim, né? É isso aí. É isso aí. A gente não, né, não dá para. Outro dia eu fiz um comentário parecido com esse, não me lembro mais de qual canal. E as pessoas, então agora não vale? Não, gente, é que eu sou marxista, eu sou materialista histórica dialética. Eu acho que a gente tem que sempre fazer a análise como análise, olhar os elementos objetivos do que está envolvido. E subjetivos do ponto de vista marxista, que também não são subjetivos só nas nossas emoções, mas nas Claro. estruturas, na forma como a igreja, nas ideologias, no tudo que está estruturando a nossa visão de mundo. Para a gente sempre caminhar olhando de verdade para o chão que a gente está pisando e sentindo de verdade o ar que a gente está respirando. A gente não pode deixar de ver elementos porque eles são incômodos, né? A gente não pode romantizar. Então, até porque eu acho injusto, e eu faço sempre esse comentário, porque eu acho injusto dar a impressão de que ninguém antes tentou fazer o que o Walter Salles fez. Sabe, um monte de gente fez, sabe? Um monte de atores, diretores, produtores, em condições muito mais difíceis que a deles, fizeram filmes que são importantíssimos, né? Então, e que tem, eventualmente, tanta qualidade quanto alguns não. Eu me lembro, por exemplo, de ver o filme do Araguaia, não gosto dele esteticamente, mas ainda assim é hercúleo o cara fazer um filme sobre o Araguaia, né? Então, o Batismo de Sangue, que também foi financiado pela Globo Filmes, fala de um ponto de vista muito importante, o Marighella. Então, a gente tem muitos filmes falando sobre isso, e eles são todos muito importantes. E, de novo, a quantidade de gente e a quantidade de dinheiro que o Walter Salles, de articulação, de network que o Walter Salles investiu, nos traz um elemento fundamental, muito importante, que é generalizar uma visão antiditadura empresarial militar no Brasil, que é muito importante. Generalizar não é totalizar, né? Claro que ainda tem os idiotas aí defendendo, né? Mas, enfim, é importante demais.